Nossas amigas, né? A paz, igreja. Boa noite. Quero cumprimentar todos que estão assistindo pela TV Rick, em especial a Cristiane, que está fazendo aniversário hoje, que eu tentei gravar um áudio. Desejando feliz aniversário, né? O Pedro e a Bela atravessaram o áudio e eu tive que deixar de gravar e ficou pelas metades. Mas Deus te abençoe, Cris, que esses dias possam ser pontuais na sua vida. Que a revelação de Cristo possa ser formada cada dia mais, que a sua mente possa ser renovada, como eu vou falar nessa noite, uma mente nova nele, que esse ano que se inicia, seja uma nova temporada de descobertas, das respostas do Senhor, do descortinar do que Deus tem para você, para a sua casa, nesse tempo. Amamos você, Cris. Tem gente que está tão perto e tão longe, né? Hoje eu não vou mandar um abraço, cadê ela? Cadê nossa amiga? Cadê? Que a gente sempre manda. A Denise não está aqui? Não está. Está lá com a P. Está com o pai Lele dela. Pai L. Tá bom. Vamos começar então? Vamos lá. Vencendo os limites dos pensamentos. Cabe a mim nessa noite encerrar esse período, né? Esse processo específico, esse congresso. E quantas coisas o Senhor já desconstruiu e construiu desde a quinta-feira. Quinta, né? Quinta, sexta, sábado. Desde quinta-feira. Quão tremenda e quão edificada nós já fomos. E eu vou tentar agora, pela graça de Deus, pelo Espírito, então, nos conduzirmos a finalmente desse período, desse processo. E o Espírito Santo me falava e me mostrava que as palavras, né, que nós mais tratamos foram, obviamente, limite e mente. E como essas palavras estão completamente, diretamente relacionadas. Porque só tem limite, só há limite em nossas vidas se começar a partir da nossa mente. Não há nada mais que nos limite a não ser a nossa mente. E o Espírito Santo me mostrava uma cena. Imagina, quem é que já assistiu Paralimpíadas? Já assistiram a um pedacinho? É muito forte, não é muito forte? Todo mundo que está ali tem algo no seu corpo que não está completamente ajustado como a da maioria. E mesmo assim, nós conseguimos olhar para aqueles homens e mulheres e achar limite? Não tem limite. Eles nadam, eles correm, eles jogam todos os esportes, futebol, vôlei, basquete. Eles fazem tudo, eles é no hipismo, é na neve. Não há limite. O físico não é algo que limita. Você vê tantos casos de pessoas com tanta, né? Às vezes é paraplégico e é atleta. E às vezes é tetraplégico e é um pintor, faz com a boca. Mas é um pintor maravilhoso. O físico não é um limite. Satanás não pode nos parar. Ele não é mais um limitador. Dele nós já fomos libertos. Nós estamos em Cristo e somos livres. E as portas do inferno não têm poder contra nós. Satanás não nos limita. E a circunstância? São limitadoras da nossa vida? Não são limitadoras da nossa vida. Alguém aqui pode pensar em si mesma. E em que circunstâncias foi gerado, foi trazido à vida, foi criado, foi educado. E consegue olhar a cultura que foi inserida, os pecados que cometeu no passado, as práticas de vida que tinha. E consegue se olhar e falar assim: opa, as circunstâncias não foram um limite. Eis-me aqui, filha de Deus, poderosa nele, cheia de propósito nele, chamada e habilitada, enviada, comissionada por ele. A nossa história não foi um limitador. O teu passado e o meu passado não nos limitaram de chegar até aqui e de sermos quem somos nele. E se você ainda não tem completa consciência e revelação de quem você é, você terá. Mas eu já te afirmo que você é alguém de propósito. Você é alguém de destino.
Você é alguém marcado para esse tempo, para essa geração. Senão você não estava aqui. Senão Deus não tinha te chamado pelo nome, derramado o seu amor pela sua vida, se revelado, te escolhido, te encontrado onde eu e você estávamos, e nos trazido para Ele, e nos ter feito de nós dele, e ter vindo habitar em nós. Eu tenho falado que às vezes as coisas são tão comuns, porque o evangelho é tão simples, mas nós não podemos perder o quanto é grande e o quanto é poderoso. Ele habita em nós. E isso tem que nos fazer tremer. Não de medo, não é temer, mas é tremer. O Deus Altíssimo, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Criador de todas as coisas, aquele que toda língua tem que confessar, que todo joelho tem que se dobrar, aquele que tomou a chave do inferno, aquele que foi perfeito em amor, aquele que levou todas as coisas consigo na cruz, aquele que disse haja luz e houve luz. Ele escolheu habitar em mim e em você. Somos pessoas comuns? Claro que isso não é para vaidade humana, mas há um poder extraordinário em nós, e sobrenatural em nós. E o que então, dentro dessa realidade, eu acabei de pontuar, o que pode então nos limitar, a não ser a nossa mente? A não ser a nossa mente. E o nosso corpo, ele só funciona por comandos do cérebro. Quando se o nosso cérebro parar, uma morte cerebral leva uma morte de todo, né? Alguém com a morte cerebral não levanta o braço, não levanta a perna, porque o cérebro já não envia mais comandos. Só há um limitador na nossa vida, a nossa mente. Por isso que mente e limite estão completamente, diretamente relacionados. Essas palavras. Mas em nome de Jesus, esses limites estão sendo quebrados. Essas fortalezas da mente que nos limita estão caindo por terra. Essas fortalezas, essas muralhas estão sendo despedaçadas. E a nossa mente está sendo completamente livre e ilimitada. Só existe uma maneira de termos uma mente ilimitada. Vamos para 1 Coríntios 2. E você pode cair em 1 Coríntios 2. Nós vamos ler bastante versículos agora. E você pode ir com sua Bíblia aberta, que depois nós vamos passear por esses versículos. E esses versículos vão nos levar a uma conclusão de como ter uma mente sem limites. Fala assim, pastora. Olha para mim e fala assim, pastora, como eu posso ter uma mente sem limites? Então vamos lá. Você abriu comigo em 1 Coríntios 2? A partir do 6. Acompanha prestando atenção. Conecta o seu espírito a essa leitura, porque o Espírito Santo vai te falar. Eu só vou ser uma ajudadora aqui do Espírito Santo. Ele já vai falar com você, porque tudo aqui praticamente já foi ministrado nesses dias. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria, ou em outras versões, à cultura desta era, ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Amadas, qual é o mistério que estava oculto? Cristo, o qual Deus preordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Cristo. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se as tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós, por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, ou a tudo conhece, até mesmo as profundezas de Deus.
Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Tremendo demais. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para aqueles que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Todavia, nós temos a mente de Cristo. Em outras palavras, todavia, nós temos uma mente sem limites. Que uma mente sem limites é a mente de Cristo. E vamos entender tudo aqui, o que a palavra nos escreveu, até que nos explicou que isso tudo faz com que nós, todavia, nós temos a mente de Cristo. Portanto, nós temos a mente de Cristo. Essa é a nossa mente limitada. Isaías, não precisa abrir, 40, versículo 13, diz assim: quem teve acesso à mente do Espírito Eterno, instruiu-lhe com seus conselhos. Esse versículo nós acabamos de ler, um deles. Quem teve acesso à mente do Eterno e pôde instruí-lo? E 1 Coríntios 2,16, um dos versículos que o último que nós terminamos de ler, responde Isaías: quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Faz menção lá em Isaías. Mas todavia, portanto, nós temos a mente de Cristo. E Isaías perguntou: quem pôde instruí-lo? Quem teve a sua mente? E Coríntios respondeu. E Paulo responde: jamais alguém antes conheceu a mente do Senhor. Ninguém pôde instruí-lo. Mas todavia, nós hoje temos a mente de Cristo. É tremendo, não é? E vamos começar aqui do versículo 6. Diz aqui que falamos da sabedoria deste mundo com aqueles que têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à cultura desta era ou dos poderosos, porque está sendo reduzido a nada. Eu preciso falar de sabedoria com vocês, ele diz, mas não a deste mundo, não da cultura do conhecimento humano, que está sendo reduzida a nada. É de outra sabedoria que ele vai descrever, que nós já lemos, a espiritual, a qual eu preciso que vocês tenham maturidade para receber. É dessa que eu vou descrever a vocês. É essa que eu vou ministrar a vocês, não pela carne, mas pelo Espírito. Porque não adianta interpretar verdades por um homem carnal. Ele não vai entender. Verdades precisam ser interpretadas e ministradas, ele diz, por alguém espiritual, para alguém que conheceu a verdade. E aí ele começa. E ele diz, e o primeiro ponto que ele fala, não é da sabedoria humana, não é da cultura humana que eu quero falar a vocês. E existe uma sabedoria, existe um conhecimento e uma cultura humana já instalada. Existe ou não existe? Existe. Claro que já há um conhecimento humano, uma sabedoria humana e uma cultura humana desenvolvida, amadurecida e instalada, da qual nós também fazemos parte. Não no sentido de que nós nos moldamos a ela, mas estamos no contexto. Estamos no contexto. Nossos filhos estão no contexto, né? Nossa vida no dia a dia esbarra com esse contexto, essa cultura. E essa cultura instalada dita
rótulos e pensamento. Essa sabedoria humana influencia por muito a nossa mente. E muitas vezes nós, livres em Cristo, temos uma mente prisioneira, limitada, por uma cultura que já não é mais a nossa cultura. Porque insistimos em andar e pensar como carnais, como ele diz, mesmo já sendo espirituais. E eu quero falar algumas características, trabalhar no nosso espírito e desconstruir as fortalezas que estão na nossa mente, fruto da cultura. E falando especificamente sobre mulheres. Então vamos começar aqui. E a cultura, o Espírito Santo me dizia algo tão forte que dá trabalho de ser mudado. A gente aceita Cristo, nosso DNA é trocado, temos uma nova natureza, mas há um processo de arrancar de nós esta cultura. Porque nós não estamos falando de pecado, estamos falando de cultura. E aí você chega em Cristo, e eu fumava, não fumo mais, eu bebia, não bebia mais, eu mentia, não minto mais, eu traía, não traio mais. Né? Aquelas coisas, aquela lixa inicial que vem, aquele tratar. Mas o nosso cérebro não está mais, em nome de Jesus, limitado pelo pecado. O pecado também é um limitador da nossa mente. Mas não é isso que eu vou entrar nessa noite. Estamos aqui no meio de mulheres saradas, que têm em Cristo sido santificadas dia após dia. E aí é muito sutil. Porque a cultura, muitas vezes, eu não estou nem... Claro que tem pontos da cultura que são pecado. Mas nem tudo na cultura é pecado. Então eu não consigo discernir, entender, visualizar, ter a revelação de que eu tenho algo na minha mente que faz parte de uma cultura a qual eu não pertenço e que me limita. Então vamos começar a dar exemplos para ajudar. A cultura padroniza, não é? A cultura padroniza. A cultura gera padrões. Você pega uma tribo, né? É tudo padronizado. Porque eles têm uma cultura de vida. Né? Você tem um ajuntamento de hippie, um ajuntamento, sei lá, de heavy metal. Você identifica, porque padroniza. Mas isso eu estou dando exemplos gritantes, que você olha e bate o olho. E a cultura que padronizou a nossa mente? E a cultura que estabeleceu, fortalece nossa mente, da qual nós não conseguimos ser libertas. Então vamos ali começar a exemplificar. E o padrão, ele é algo tão forte, porque ele te deixa sem alternativa. Eu vou dar exemplo agora. Quando a gente está conformado, nossa mente com a cultura, é tão forte que nos deixa sem alternativa. O padrão é tão instalado, é tão forte que você se vê encurralado. É assim que se faz, é assim que se vive, e te deixa sem alternativas. Então, por exemplo, falando de mulher, instalou-se uma cultura de que a mulher deveria e poderia trabalhar. Isso é um problema? Isso é algo errado? Não, claro que não. Somos chamados a trabalhar. Foi uma conquista da mulher. Mulher, nós, que no passado, por séculos, cheias de potencial, cheias de talento, mas subjugadas. E a mulher teve que batalhar, guerrear para conquistar o direito de trabalhar. Deu trabalho chegar a esse ponto da sociedade. Só que uma vez conquistado esse direito, instalou-se, a coisa foi evoluindo, até que instalou-se uma cultura que a mulher deve trabalhar. Entende a diferença? Antes ela era subjugada e não podia. Ela conquistou o direito. Ok, não ficou no equilíbrio. Eu tenho o direito, não o dever. Não a obrigação. Como nós já dissemos tanto aqui. Eu tenho estações. Mas na cultura instalada no mundo, eu tenho o direito de discernir estações. Ou eu sou pressionada a produzir em todo o tempo? Como que uma carreira profissional decolando, com um futuro brilhante pela frente, como que eu interrompo
para fazer um coque no cabelo e me enfiar dentro de casa. E dar mamar 24 horas por dia. E olhar para aquele recém-nascido e falar, eu não consigo voltar para aquele lugar. Alguém se identifica? Ou só eu que chorei 6 meses de licença maternidade? Mas a cultura instalada nos pressiona e gerou um padrão tão grande, trouxe um molde tão grande, que é completamente fora do padrão você interromper uma carreira profissional. E o que foi algo extremamente maravilhoso, algo de Deus para a mulher, que foi o direito de trabalhar, a cultura transformou numa obrigação, e num rótulo, num padrão, do qual nos escravizou. Era para ser algo libertador, mas uma vez se transformou num rótulo, numa cultura, numa obrigação, que se tornou algo que nos escravizou. Isso é cultura, e isso é cultura que limita a nossa mente, porque eu já estou livre em Cristo, mas quão difícil é, se não tiver um gatilho, alguém que me dispara, alguém que me dá uma palavra, um conselho, um ambiente como esse. Opa, não estou louca. Aquilo que eu estou sentindo, aquela vontade de mudar tudo. Não estou louca. Não sou uma mãe desesperada, doente, insegura. Há um espírito dentro de mim me impelindo para uma nova estação. E essas novas estações, a gente acaba falando muito por maternidade. Não são só por maternidade, não. As estações mudam por outras situações. Senão a gente acha que só vai parar de trabalhar se tiver um filho para cuidar, e a gente, né? E Deus transiciona as estações, muda de trabalho, muda de tipo de trabalho, tira do emprego, te coloca para começar um negócio próprio, ou faz o caminho inverso. Nós temos que estar sempre atentos ao mover do Espírito sobre as nossas vidas. Pois, uma vez com a identidade revelada nele, nós podemos fazer muitas coisas em vários tempos, de formas diferentes, como já falamos. E uma cultura, uma vez instalada, torna-se um teto para o pensamento. Virou um teto. Eu não posso pensar nada além disso. Entende? Eu estava com outros pensamentos, mas a cultura diz que é assim. É programado. É assim que todo mundo faz. E isso virou um teto. Eu não consigo pensar nada além disso. Eu nem paro para pensar, eu nem tenho coragem, eu ousadia de pensar algo diferente. Né? Eu vou ser fulminada. Já ouviram assim, nossa, tadinha. Ai, tanto talento. Enterrou tudo, não vai trabalhar mais. Né? Vira uma pobre coitada. Não é duro, não é assim? O rótulo. Pobre coitada dela, que descobriu um outro tesouro, uma outra pérola, uma outra fase, algo mais excelente para aquele momento, que nem sempre é um filho, às vezes é um ministério, um chamado, que Deus te pediu tudo, Deus te pediu tudo, seu negócio, seu emprego, seu salário, sua estabilidade, falou, vem para mim. Não é só filho que muda a nossa estação, não é só casar que muda a nossa estação. Às vezes é a mudança de um lugar geográfico, que você está extremamente instalado. E Deus fala assim, opa, quero você na outra terra. E vai começar tudo de novo. Tantas coisas, tantas fases. Tadinha dela. Estava tão bem sucedida aqui. E nós vamos falar muito sobre ser bem sucedida. A cultura é algo tão forte, tão pesado, que nós nunca vamos ter essa prática. Mas como uma cultura mentirosa vira uma verdade, se você pensa diferente, nós somos o quê? Preconceituosas. A gente perde o direito de discordar. Essa cultura, né? Se tornou algo tão verdadeiro, que ai de quem discordar, né? Vai já ganhar força de lei, não poder discordar. Você não pode ter uma opinião contrária, né? Vão nos roubar o direito de ter opinião contrária, para dar o direito
né? Eles não podem ser contestados. Quem vive a prática do homossexualismo. Não se pode ter outra opinião. Outra cultura instalada. Por enquanto é um pensamento. Por enquanto são frases. Isso está tomando uma força violenta. Está transicionando para uma cultura e só a misericórdia de Deus para não virar lei. Meu corpo, minhas regras. Quem já ouviu essa frase? Né? Meu corpo, minhas regras. Para onde está caminhando? Está no meu corpo, eu decido. Então, eu tenho o direito de decidir pelo aborto. Uma frase tomando uma proporção de cultura que, se o Senhor não tiver muita misericórdia na nossa nação, já poderia, se o Senhor não tivesse intervindo, ter força de lei. Cada um decide se vai gerar ou se não vai gerar o que está no seu ventre. Outra, agora vocês vão dar risada, gente, mas é sério. Vocês vão achar engraçado, mas é sério. Uma cultura instalada. E olha como a gente é levado pela cultura. Vai ter muita mulher aqui que vai se identificar agora. Você está com esboço aí, né? Você já sabe. Olha aqui para mim, vocês vão dar risada. Olha uma cultura instalada. Deixa eu ver como que eu escrevi. De que a sogra é sempre uma mulher difícil. Mas não é? Quantas piadas com sogra? Quantas brincadeiras de mau gosto com sogra? Como se fala mal de sogra e é normal, é natural. E isso instalou uma cultura de tal forma que a moça começa a namorar, a sogra não tem o direito de pensar em errar. E talvez ela nem errar. Se ela falar uma coisinha, que a menininha que está chegando agora, querendo entrar na família, na vida do rapaz que ela cuidou desde o ventre, né? A gente que é mãe de menino agora já fica... O meu menino que eu gerei, que eu cuidei, acabou de chegar. Ai de mim, falar uma frasezinha que não gostou, uma atitudezinha. Não tem o mínimo de pudor para falar mal. Se não questionar na cara dura, a própria sogra vai falar para as amigas, a minha sogra, e vai ganhar corpo. Ninguém para pensar quem está certo e quem está errado, porque é a sogra que está envolvida na história. E já parte do princípio que sempre a sogra é um problema. Não é assim? Gente, isso é um demônio, não podemos compactuar com isso, não podemos rir de piada de sogra, não. É. E aí ninguém tem temor em falar da sogra. Porque já sabe que o caminho está feito. Eu vou falar de uma pessoa que quando eu disser que é a sogra, todo mundo vai entrar em concordância comigo. Todo mundo tem uma história para falar assim, é mesmo, né? Eu também passei uma com a minha sogra. Gente, precisamos cair com essa cultura. São laços familiares. Precisamos romper com isso. A gente se influencia a nossa mente ou não pela cultura do mundo? Não é sutil? É sutil. E mulheres, ninguém aqui nunca fez isso, mas eu vou falar. Mulheres que colocam o marido em situação difícil com a mãe, porque quer uma posição. Você precisa se posicionar, olha o que sua mãe faz, olha o que sua mãe. Não que o marido tem que ter sabedoria e habilidade, né, de se transicionar e virar um marido, um sacerdote, saber o papel dele de filho com a mãe e como que é dentro da sua casa. Mas como nós gritamos, e eu não falo nossa, mas não participei disso não. Como nós criamos situações para encurralar os maridos, como as mulheres criam. E eu falo isso, eu casei com um marido que se eu fizesse isso, que coisa terrível seria. Porque não é da natureza meu marido afrontar a sua mãe. Não é da natureza meu marido brigar com a própria mãe. Seria muito duro para o meu marido se eu fosse uma mulher que, se eu tivesse motivo, falasse, vai lá e resolve com a sua mãe. Vai lá e fala. Você precisa se posicionar. Não que o meu marido não seja um homem de posição, mas ter que agredir a própria mãe, brigar, né? Às vezes com 60, 70 anos, 80 anos, depois de toda uma história.
que a gente que a esposa não participou. Se meu marido ele é homem, quem é? Alguém educou. E foi a minha sogra. Não, obrigada, sogra. Cadê ela? Tá aqui, né? Cadê ela? Aí, obrigada, sogra. Aqui. Mas não é? Nós podemos ser diferentes, ter personalidade diferente, cultura diferentes. Mas dá trabalho gerar um homem, não dá? Quem aqui é mãe de menino? Não dá trabalho formar um homem? Para algum dia alguém entrar na vida dele e falar que você não presta para nada? E virar a sogra? Gente, eu falo isso para todo mundo que eu aconselho. Desde que eu casei, eu entendi que a minha sogra é o lugar de semeadura. Desde que o Pedro nasceu, então vocês não têm noção. Um dia eu vou ser sogra, eu vou ter a nora. Não é? Minha sogra é meu campo mais fértil. Porque é diferente quando você tem a filha que casa e o filho que casa, né? Você não tem a mesma liberdade, né? Não é igual quando nasce o seu neto, filho do filho, né? A nora é outra coisa, que vai participar mais, vai ser a mãe dela, né? Da menina, que ela tem liberdade de estar junto, você vira aquela lá, você vira a sogra. E eu quero viver, dentro dos limites possíveis, permitidos, a vida do meu filho, do meu neto. Quero desfrutar. Vou precisar aí ter uma amizade, um relacionamento com a minha nora. E eu faço isso semeando na minha sogra. Semeando na minha sogra. A cultura já determinou que o problema é a sogra, né? É fácil falar dela. A cultura da religião. E como nós já ultrapassamos isso aqui, mas eu quero falar de uma cultura também. Porque religião é um espírito, mas olha para o nosso país. A religião também é uma cultura. Porque tem gente que não é nada de verdade, mas se você perguntar, ele vai te responder o quê? Fala baixinho aí. Está transmitindo, né? Mexe só a boca. Com muito respeito a todos, a toda crença, toda religião. Mas até quem é católico diz, né? Eu falo que sou católico, mas não sou muitas vezes, né? A pessoa que não tem uma prática de fé, às vezes definida por natureza, por cultura da nossa nação, diz católico. Então há uma cultura religiosa também na nossa nação, além de um espírito. Eu quero falar dessa cultura, né? Que o espírito de religião passeia por essa cultura. E a religião limita nosso acesso à medida do amor de Deus. A religião limita o nosso acesso à medida do amor de Deus. Isso tudo vai limitando o nosso entendimento, a nossa mente, de acessar a mente de Cristo. Eu até coloquei aqui como é forte. Eu tive uma experiência, estou tendo, né? Trabalhando com ele um ponto, acho que já está trabalhado. Com o Pedro, nesse tempo, muito forte, que para mim mexeu muito comigo. Olha como a coisa já vem no DNA. Eu sempre ensino para ele, talvez certa, talvez nem tão certa, mas quem obedece ganha, quem não obedece perde, né? Que não obedecer tem consequências. E nem eu vou esse filho, quem obedece, e vou nessa, né? Não imputou tudo que ele não obedece, vai perder a coisa. Não é isso, não é um regime militar, mas eu vou trazendo para ele limites. Se ultrapassou o limite, tem alguma consequência, né? E aí um dia, eu não sei do que, do Espírito Santo, sem nada, sem necessidade, ele não tinha dito nada. Eu falei assim: filho, a mamãe corrige porque te ama. Ah, mas você ficou brava. Ele falou alguma coisa nesse sentido. Opa. Eu falei: filho, eu estou te corrigindo. Só nessa coisa que você fez assim, assim, assim. Fui falando a linguagem dele, eu falar aqui do nosso jeito só para contar a história. E aí eu falei assim: filho, não tem relação nenhuma com o amor da mamãe e do papai com você. Quando eu falei isso, ele regalou um zoião desse tamanho. Eu quase tive um treco. Falei: o que está acontecendo aqui? Porque não tem nada no ambiente da minha casa que eu consiga perceber, pelo menos,
que possa gerar no meu filho um pensamento de que quando me corrige, quando eu erro, me ama menos. Porque passou a situação, a vida segue. Mas eu descobri que tem coisa que vem de fábrica. Já vem na natureza adâmica. E ele já estava correlacionando. Agora a mamãe está brava, então ela não gosta tanto de mim quando ela briga comigo. Isso estava sendo gerado nele. E aí, eu falei assim, filho, o amor da mamãe e do papai é igual ao de Jesus. E ele de novo ficou assim. Sabe quando você percebe? Ele não falou, você percebeu que, opa. E aí eu expliquei que o amor do papai é igual ao amor de Jesus, do papai e da mãe, igual ao de Jesus. Que nos ensina, que nos corrige, mas é incondicional. Que vai sempre nos amar. A forma como eu desconstruí um pensamento errado no Pedro. E como foi construída uma verdade naquele dia, me chocou. Porque ele acabou de fazer 4 anos. E não é numa casa que tem, né? Não gosto mais de você, não tem esse tipo de frase. Você fez coisa errada, vou virar as costas para você. Está de castigo, não falo mais com você. Que você não tem nada disso. Ele já tinha feito essa associação. Braveza, brigou comigo. Nesse momento está gostando menos. E foi tão profundo para ele. E como hoje ele fala natural, igual o amor de Jesus, né, mamãe? Como para ele é uma verdade irrevogável. De isso ninguém mais rouba dele. Ele não tem que fazer coisa errada, mas se alguma coisa acontecer, o amor não muda. E como a religião rouba isso? E como a religião nos rouba dessa verdade? Meu Deus do céu, está na segunda página. Ele ligou o perder e o castigo ao amor. Como a religião rouba de nós a medida do amor de Deus e da misericórdia. Como a natureza adâmica rouba de nós a medida do amor e da misericórdia de Deus. E o Espírito Santo me disse nessa manhã, nessa madrugada, o arrependimento. Ele disse assim, e como fazemos isso? Alguém em dificuldade é castigo de Deus. Alguém em pecado vai ser menos merecedor. Não é assim? Religião, legalismo? Como pode uma pessoa tão pecadora ser merecedor? Nós está passando dificuldade, alguma coisa tem ali. É um castigo, Deus está apertando. Não é assim que é religião, legalismo? Mas o Espírito Santo me disse nessa manhã, e ele, antes, parênteses, pecado muitas vezes tem consequência? Tem consequência. Consequência natural do pecado. Eu vou fumar, aquilo, a nicotina vai entrar no meu pulmão, aquilo pode gerar um câncer. Consequência do meu pecado, não castigo de Deus. Claro que o pecado tem suas consequências, mas o arrependimento também é para os filhos. O arrependimento também é para os filhos, isso é libertador. Se nós ficamos numa posição de legalista, que o arrependimento era quando eu estava lá no mundo, alguém falou de Jesus para mim, eu me arrependi, aceitei a Cristo, virei uma nova criatura, estou na igreja. Daí para frente, tudo para ali foi para o mar de esquecimento. Tudo dali para trás, dali para frente. Ai de mim se cometer algum erro. Ai de mim se escorregar. Deus não vai mais me amar. Deus vai me castigar. Eu não mereço mais. Repita comigo, o arrependimento também é para os filhos. Isso não é libertador? Quantas pessoas com uma mente dominada por culpa, porque isso tudo vai parar aqui, ó, nós vamos chegar nisso. Quantas pessoas com uma mente dominada por culpa, sendo filhos. E a religião nos limita da revelação do perdão. Sabe por quê? Eu fui ensinada que para ser perdoada, eu tinha que falar o meu pecado para um homem. E nós sabemos que nós confessamos aos homens para cura. Mas o perdão, para perdão, nós confessamos a Deus. Só que eu aprendi que para ser perdoado, eu tinha que confessar para um homem. Que ouviu o meu pecado e falar assim, agora você vai, reza tanto, faz isso, faz aquilo, e aí você vai ser perdoado, a penitência. E aí um dia você chega em Cristo. E por mais que você saiba a letra, e para sua mente, seu espírito acessar a revelação de que o perdão é por graça, é favor imerecido, é por aquilo que fez na cruz.
e que você não tem nada que você faça para merecer. A religião rouba a revelação do perdão. A religião rouba o acesso ao sobrenatural. Fui condicionada que quando eu ia falar com Deus, ou não só com Ele, com outras figuras também espirituais, eu ou pegava uma coisa na mão, um objeto, ou eu ia diante de uma imagem. E aí você se converte, chega a Cristo e fala assim, larguei todas as minhas práticas, idolatria, só que não. Lá no seu interior, no seu subconsciente, a sua mente já está condicionada. Sempre o meu caminho a Deus tinha algo visível e palpável. E aí eu era uma pessoa, na fé, extremamente racional. E eu falava assim, eu sou uma mulher de finanças. Estudei administração, trabalhei com contabilidade, trabalho na área financeira. Então para mim tudo 2 mais 2 é 4. E eu atribuía às minhas características naturais o fato de ser racional. Até que um dia o Espírito Santo me falou do espírito da religião que habitava em mim. Que para mim a fé sempre foi algo que eu podia ver e tocar. Talvez vocês tenham dificuldade com o sobrenatural. E nunca identificou que é um espírito de religião. Talvez você tenha dificuldade de crer no invisível. E mergulhar numa fé sobrenatural e você vê as pessoas crendo e falando numa dimensão de fé que talvez você não acessou. E é um demônio de religião que precisa ser liberto. Outra cultura. Não, acabei de destrinchar alguns exemplos do que a cultura faz conosco. A cultura define nossos pensamentos. Isso é forte, mas a cultura define nossos pensamentos. Para ver se você sempre não pensou aquilo que estava em volta de você. Baseado numa história, baseado de onde você está inserido, onde você trabalha, quem foi sua família, onde você nasceu, a forma que você vê a vida, você mesmo, as pessoas, os seus achismos, seus conceitos. Tudo em volta tudo formatado por uma cultura. E a cultura é adâmica. E reduz nossos pensamentos a Adão. E eu vou relembrar aqui um pontinho só daquela palavra sobre a verdade que ministrei outro dia. Adão deu nome a todas as coisas. Quem lembra disso? Deus não deu atribuição a Adão? Não comissionou ele a dar nomes? Então ele deu nome às aves, aos peixes, enfim, aos animais. Só que às vezes o que a gente não se toca é que Adão e a sua descendência foi denominando todas as coisas. Um dia alguém disse o que era bom e o que era ruim. Alguém disse o que era bonito e o que era feio. O que era sucesso e o que era fracasso. E esses alguém eram homens já na natureza caída. Porque Adão foi dar nome depois do pecado. Depois que a natureza mentirosa e pecaminosa já estava nele. Aí ele saiu dando nome. E aí Adão e sua descendência foram dizendo, isso é bonito, isso é feio. E até hoje Adão está dizendo, padrão de beleza, padrão de sucesso, padrão de ser bom, padrão do que é certo e do que é errado. Até hoje Adão segue dando nome. E aí a gente nasce nessa cultura já instaurada daquilo que Adão deu nome. E através de Adão, eu defino se eu sou uma mulher de fracasso ou uma mulher de sucesso. Se eu sou bem-sucedida ou mal-sucedida. Através de Adão. E o que é uma mulher de sucesso pela ótica de Adão? Vamos ser realistas, vamos pensar aqui, ótica de Adão. Esquece que você é tão espiritual. Um olhar adâmico. O que é uma mulher bem-sucedida? Eu fecho meu olho e eu vejo uma executiva, cada um na sua cultura. De um terninho, sabe para revista Exame? Ela está de vestido, ela é magra, o cabelo dela está extremamente arrumado. Ela está no escarpão preto. O terninho dela é preto, uma camisa branca, dudalina por baixo. Ela está com uma bolsa maravilhosa na mão. É uma mulher de sucesso, não é? Bem-sucedida, não é? Essa é a ótica adâmica.
Essa é a lente de Adão para definir o que é uma mulher bem-sucedida. Aí a gente pegou o padrão, tá aqui. Esse é o bem-sucedido. Aí eu passo a minha vida caminhando para chegar a ser isso um dia. E se eu não estou nisso, eu não sou bem-sucedida. E eu não tenho chamado para isso. Mas definiu-se, convencionou-se que isso é ser bem-sucedida. Está estabelecido um padrão e uma cultura. E todo mundo que não chega lá está frustrada, está sofrendo, está angustiada, porque não é bem-sucedida. Colossenses 2, 17, 18 é um versículo poderoso. Vamos abrir rapidinho. Vou ler aqui rapidinho para a gente ganhar tempo. Colossenses 2, 17, 18, 16. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Essa é a minha realidade. Gente, ele diz assim: não se permita ser julgado pelo que você come. Não se permita ser julgado pelo que você bebe, pelo que você veste, pelo carro que você anda, pela faculdade que você fez, pela família que você nasceu, pelo bairro que você mora. Não se permita ser julgado pela sua estatura ou pelo seu peso. Não se permita ser julgado pelo jeito do seu cabelo. Não se permita ser julgado pelas marcas das roupas que você veste ou que você não veste. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Rótulos e padrões. A minha realidade é Cristo. Nós mesmos nos permitimos sermos julgadas por esse rótulo. Uma falta de identidade revelada de quem somos em Cristo. Uma pessoa que solta uma palavra que me diminui baseado no padrão adâmico, no rótulo, numa cultura. Eu já faço daquilo uma verdade e já gerei um pensamento de que realmente aquilo é uma verdade e daqui a um pouco está afetando as minhas emoções. Sou mesmo sem sucesso. Não sou mesmo bem-sucedida. Sou mesmo aquilo ali que estão dizendo. Não se permita ser julgado pelas aparências. Não se permita ser julgado por quem você é, pela sua estação, pelas decisões que você tomou. Um dia eu preguei isso aqui. Nós tomamos decisões em Cristo que geram muito julgamento e crítica, que mentes carnais não conseguem compreender. Decisões que aos olhos humanos nos levam para trás e não para frente. Aos olhos humanos, ao padrão adâmico. Adão olha para a sua decisão e fala assim: tadinha, por que ela está nisso? Tadinha, por que agora ela faz assim? Mas ela era tão assim. Adão olhando para você. E o pior é quando você mesmo se olha por Adão. Quando sua identidade não é revelada e fala: é uma verdade. Assim sou eu. Quantas pessoas frustradas porque se mediu por Adão. Não vou nem falar que foi medida, se mediu. Estou falando isso muito para os jovens. Eles estão ficando enjoados. Mas quantos jovens se suicidando porque se mediu por Adão? Por um rótulo e um padrão que ele não atingiu. E a vida já não serve. Mas por quê? Porque alguém disse que ele não tinha sucesso, que ele não era bonito, que ele não era legal. E ele acreditou num padrão adâmico. Vou contar uma história que aconteceu essa semana. Eu, a Isa e a Eliana indo para São Paulo. Vou contar 2 histórias da nossa viagem para São Paulo. Mas que o Espírito Santo falou muito comigo. Nós paramos para tomar café num posto que todo mundo para, né? Um posto aí, lá chegando em São Paulo. A última opção de parar antes de você entrar em São Paulo para tomar um café da manhã. Então é um posto que todo mundo que está a trabalho, na Dutra ali, pela manhã, é assim, é lotado. Sempre de gente de terno, sempre sem profissionais, porque quem está circulando a trabalho. E nós paramos lá, tinha tempo que eu não parava. E eu falei assim: nossa, já parei, me deu um pensamento, já parei muito aqui. E lembrei gostoso assim, nossa, porque a gente já fez muita viagem, parava ali, eu, Cristiano, Tiago, Rosemar, muitas vezes. Até falei com o André, quantas vezes aqui, né, que a gente ia junto pelo trabalho.
Eu falei, nossa, Li, Isa, eu vivi aqui, né? É difícil uma semana que eu não estava aqui. E falei com elas em outro tempo. Falei com elas. Um tempo que eu estava indo, aí falei para elas meus destinos, né? Eram lugares que eu não vou tomar tempo falando, mas assim, tipo, um dos prédios mais luxuosos de São Paulo, a sede do Santander, lá na JK. E lá nós íamos, né, conversar com quase o topo do Santander. E eu falei com elas, brincando, mas uma verdade. Eu falei assim, eu com a minha bolsa Guess que eu trouxe da Europa, que eu mesma fui lá para comprar. Com os meus perfumes que eu mesma tinha ido buscar na Europa. Com as minhas roupas que eu mesma tinha comprado na Europa. E era assim que eu parava nesse posto. E estava eu lá com a minha sapatilha. Gente, com essa calça quase andando sozinha. E eu não tinha ido fazer a progressiva ainda. Com o rabinho aqui. Gente do céu, eu só lavava meu cabelo no salão, não tinha shampoo em casa. Eu era uma moça solteira que ganhava 14 mil reais por mês. Essa era eu. E eu falei para ela, se a gente não tem identidade revelada, começou esse papo, em Cristo, uma outra pessoa, graças a Deus, uma outra Zelina, nessa situação, vira uma frustração. No mesmo lugar, indo para a mesma cidade, com destinos tão diferentes e numa situação de vida tão diferente. No momento da história, olhando para um olhar financeiro tão diferente. E são nessas oscilações da vida que as pessoas se perdem em ansiedade, depressão, frustrações, que a vida perde sentido, que não tem mais valor, que adoece. São nessas circunstâncias, e como a gente deu risada ela falando. Se não tem a identidade revelada, isso mexe com você. Se você não entende as suas estações, o seu tempo, se você não é plena em todo momento que você está vivendo, se você não tem a plenitude em Cristo e não desfruta de todos os processos, está aí uma pessoa frustrada. Ai, eu passava por aqui, eu parava, e agora? E as lembranças, e a gente deu risada. Mas a verdade, sucesso e fracasso está ligado a fazer ou não fazer a vontade de Deus. Sucesso e fracasso, hoje eu tenho isso tão forte na minha vida. Eu me sinto uma pessoa de sucesso se eu estiver fazendo a vontade de Deus. Se eu me sinto uma pessoa fracassada. Coisa triste. Gente, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Aquela oração, acho que Deus não aguenta mais que eu faça. Deus, sempre, desde que eu me converti, eu preciso todos os dias acordar e ter certeza que eu estou no centro da tua vontade. Porque passe o que passar, aconteça o que acontecer, se eu estou fazendo, se eu estou no lugar, se eu estou exatamente na posição que o Senhor quer que esteja, tudo passa. Tudo converge para o meu bem. Toda a situação é transformada. Mas eu preciso estar todos os dias no centro da tua vontade. Então sucesso é fazer a vontade do Pai. Ser bem-sucedida é fazer a vontade do Pai. Isso é ser bem-sucedida. E isso vai requerer estações. Que Adão vai olhar para você e falar, agora você está no fracasso. Em Adão, hoje eu sou uma mulher fracassada. Em Adão, hoje eu sou uma mulher fracassada. Cadê a carreira, né, meteórica? Cadê a mulher que decide, que gerencia, que faz, que controla milhões? Cadê? Né? Até os vestígios foram, né? Cadê? Por um olhar adâmico, hoje eu sou uma mulher fracassada. Glória a Deus por saber quem eu sou em Cristo. Glória a Deus por nós sabemos quem nós somos em Cristo. E sucesso é fazer a vontade do Pai. Fracasso seria se nessas circunstâncias hoje eu estaria na cama com depressão, chorando, com a mente conturbada. Para onde está indo a minha vida? Como que pode que agora? Isso sim seria um fracasso. Esse versículo diz, a realidade que nós lemos, todavia, encontra-se em Cristo. E nós precisamos conhecer a realidade. E eu vou falar sobre isso, entenda. A nossa realidade é em Cristo. Mas se eu não conheço a minha realidade, entenda o que eu vou dizer que agora acompanhe, para não parecer que está contraditório. Se eu não conheço a minha realidade, sabe o que eu faço? Nossa, eu sou uma mulher que todo ano vai para a Europa. Mas agora a minha realidade mudou, do natural. Então eu pego o cartão de crédito emprestado, eu compro uma passagem 10 vezes, eu dou meus pulos, mas eu chego na Europa e eu faço uma dívida, porque eu não conheço a minha realidade.
E quantas pessoas que transicionam de estações e não vivem a sua realidade. Viver a realidade não é você ficar passivo numa circunstância. Não é você se conformar. Não é você ficar paralisado. Mas é você se mover de acordo com aquele momento. Quantas famílias transicionam as estações, as esposas continuam gastando, como se estivesse em outro tempo. E gerando um problema sério para a família. E às vezes o contrário acontece também. Quem não consegue desacelerar e viver uma nova vida é o marido. Não se ajusta à realidade. Nós temos que conhecer a nossa realidade. Fala comigo, eu tenho que conhecer a minha realidade. Agora escuta aqui, o problema está em como a realidade se transforma no meu limite. Quando conhecer a realidade se transforma em um limitador. Olha a minha realidade, olha como eu estou, tadinha de mim, e aqui eu vou ficar, e nunca mais eu saio dessa, e eu vou morrer nisso, e minha história, e minha circunstância, e olha como eu estou. Fazer da realidade um limite é um problema. E como nós fazemos da realidade um limite? Como nós não vemos nada, não acreditamos mais em uma promessa, perdemos a nossa identidade por causa da realidade. Nós podemos sim conhecer a realidade, mas ela não é o nosso limitador, amém? Está claro? Ele é a minha realidade eterna. Eu tenho minhas circunstâncias reais atuais, mas Ele é a minha realidade eterna. Passei outra. Sabe outra cultura instalada? A ansiedade. E eu não quero aqui minimizar o que é ter problema com ansiedade, porque não deve ser legal. Eu não quero aqui minimizar, criticar quem tem problema com ansiedade, mas eu quero trazer um alerta, porque quando uma cultura é instalada, o que acontece? Uma palpitação, se fala tanto em ansiedade, né? Todo mundo tem ansiedade, virou uma cultura ser ansioso, que uma palpitação que eu sinto, um frio na barriga, uma preocupação, falo, estou tendo crise de ansiedade. E vou fazer o que todo mundo está fazendo, né? Enriquecendo os psiquiatras. Vou pedir um remédio e vou controlar as minhas emoções. E eu não estou debochando de quem está tomando remédio indo no psiquiatra. E nem estou falando para você parar de ir no psiquiatra e tomar os remédios. Continue tomando até que Cristo te cure por completo. Fato é que, será que tudo mesmo é ansiedade? Eu estou trazendo uma alerta. Porque instalou-se uma cultura. E está difícil conversar com alguém que não seja ansiosa. E aí os jovens estão ansiosos, adolescentes estão ansiosos, crianças estão ansiosas. É só uma cultura. É só uma cultura. E eu quero falar aqui desse processo de cura, porque muitas vezes nós estamos numa ansiedade, numa depressão, eu não quero gastar tempo aqui, mas nós esperamos uma cura externa, um toque. O Senhor vai me curar, Ele vai tocar em mim e vai me curar. Quando na verdade a cura dessas enfermidades da alma está em ter revelação do Cristo que já está em nós. Não tem mais do que Ele tocar. Nossa, será que vai confundir? Será que vai ficar esquisito para a religião? Deus me toca, porque se tocar eu vou ser curado da minha depressão. Não, Deus me dá revelação do que Tu és. O Senhor já habita em mim. Mais do que tocada, eu sou morada, eu sou casa. Não tem mais de onde Ele vir para me tocar, Ele habita em mim. Nós somos a revelação disso vai transicionar a minha mente. E com a mente transicionada, minhas emoções vão ser curadas. Porque eu quero te dizer nessa noite que as enfermidades da alma são todas, nascem aqui. São todas do pensamento. Gera um pensamento confuso, distorcido, mentiroso, enganoso, uma preocupação com amanhã. Nasce aqui na mente e eu não domino esse pensamento. E daqui a um pouco eu estou ansiosa, frustrada, triste, angustiada, depressiva. E sabe o que o Espírito Santo me falou? Ele falou uma palavra assim, ó. Mentes, eu acho que até pulei a sequência aqui. Mas mentes indomáveis. Mentes indomáveis. Mulheres que não têm conseguido domar
os seus pensamentos, que realmente são indomáveis. Sabe o cavalo selvagem que ninguém doma? Nossos pensamentos são assim. Nossa mente são assim. E para pensar, quantas vezes nós estamos tristes e angustiados por situações que só existem aqui. Olha para mim. Quantas vezes nós estamos tristes, angustiados, preocupados, deprimidos por situações que só existem aqui. Eu vi uma foto, uma situação. Eu criei um cenário pela minha ótica, que seja da rejeição, da frustração, da minha história, do meu passado. Aquilo que eu vi, que eu interpretei, virou uma verdade em mim e dominou a minha mente. E não era aquilo. Eu estou confrontando um demônio aqui, porque tem mentes aqui completamente indomáveis. Pessoas que perderam o controle, não têm conseguido dominar a mente. E a mente é cavalo selvagem mesmo. Ela precisa sujeitar a Cristo. A mente é bicho solto mesmo, mas tem vida própria, não é isso? Você quer não pensar numa coisa, de repente o pensamento volta. E os nossos pensamentos dominam o que nós somos. Nossos pensamentos definem, muitas vezes, o que nós vemos de nós mesmos. Definem as nossas escolhas, nossas decisões, nossas atitudes, nos fazem ansiosos, preocupados, frustrados, deprimidas. Tudo aqui. E muitas vezes, olha para mim, por situações que não existem na prática. Que de fato não são reais. Mas que nós criamos um cenário na mente. Mulheres sendo dominadas aqui. Olha para mim, eu estou confrontando um demônio na sua vida. Mulheres sendo dominadas aqui por pensamentos irreais, mentirosos, que tomaram como verdade, mas são mentira. Tem um problema de rejeição na minha vida. Passo do lado do apóstolo ele muito ocupado, vendo outra coisa, não me cumprimentou. Viu, essa casa não tem lugar para mim. Ele não me ama. A pastora Zelina não fala direito comigo. Ela me responde rápido e já acabou. Não é porque ela está com pressa, que ela está olhando 2 filhos que estão correndo para tudo quanto é lado, ela está com medo de sumir no meio da multidão, né? Que é assim que a gente conversa no final do culto aconselhando, né? Para onde foi, aquele monte de gente saindo, seu filhinho no meio. Não é por isso. É porque ela gosta menos de mim do que da fulana. E aquilo toma uma verdade, aquilo domina o meu pensamento. E eu passo dias triste, angustiado. Eu tenho que arrumar outra igreja mesmo, né? Eu vou procurar outra pessoa, porque às vezes não gosta de mim. Ela gosta da fulana, da ciclana, da beltrana. Ela tem as preferidas. E vira uma verdade. E vira uma angústia. E era tudo uma mentira. Um cenário que você pintou. Que você viu pela lente da rejeição. Lembra do retiro de mulheres? Quem estava no último retiro de mulheres? No último retiro de mulheres, nós recebemos a lente da eternidade. E o Espírito Santo falou assim conosco: nós temos que ver todas as situações pela lente da eternidade. Como que são nossas situações vistas pela lente da eternidade? Alguém lembra? Eu vou lembrar vocês. Vencidas em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, o problema que você ainda vai ter e você vai ter, na eternidade já está vencido em Cristo. Isso acaba com toda ansiedade, não acaba? Eu vou repetir. O problema que você ainda não teve, na eternidade já existe em Cristo, vencido em Cristo. Ou você acha que Deus vai ser pego de surpresa com os problemas vindouros da sua vida? Ou você acha que Deus vai ser surpreendido com as dificuldades que você ainda vai enfrentar? Ou você acha, você duvida, que Deus já não sabe todos os dias da sua vida, e em tudo Ele já não tem um livramento, um cuidado, uma saída, uma salvação, uma resposta e uma vitória. Um processo, que você vai sair maior e mais forte. Isso não acaba com toda preocupação? Isso não elimina toda ansiedade? Aqui ó, só aqui, na mente. O nosso corpo só reage emocionalmente. Nossas emoções só reagem àquilo que está aqui. É ou não é? Só reage ao que está aqui. O nosso corpo, quando fica doente, só grita o que foi gerado aqui. Por isso que Satanás lança tanto dardos aonde?
Pensa num arco e flecha, né? Como que é aquele lugar onde você joga a flecha? O alvo, né? Aqui está o alvo principal de Satanás, né? Com arco e flecha, né? Por quê? Se ele domina isso aqui, se ele distorce isso aqui, se ele confunde isso, ele te paralisou. O limite está aqui. E ele não precisa nem colocar barreiras. Ele não precisa fechar portas. Ele não precisa colocar obstáculos. Ele não precisa levantar pessoas. Ele te paralisa só aqui, ó. Com mentiras, fazendo você acreditar que são verdades. Basta uma seta para ele te parar, sem precisar mexer nada. Sem precisar levantar uma muralha diante de você. Uma barreira. E nós estamos paralisadas. Só aqui. Aqui a mente é o alvo preferido de Satanás. As doenças da alma nascem na mente. Tipo assim, as doenças, câncer, psicossomático, sim. Rim, sete das emoções, sim. Mas aonde que minha emoção é abalada? Na minha mente. Aonde que eu fico triste? Pela forma que eu encaro, que a minha mente vê as situações. Tudo nasce aqui. É doença da alma? É. Que o corpo está gritando? É. Mas sua alma foi ferida como? Na mente. Nos seus pensamentos. Alguém disse algo duro e você tomou como verdade. E você não conseguiu, ter aqui um capacete para blindar aquela seta. E falar assim, isso é uma mentira. Amém? E lá onde nós estamos, em 1 Coríntios 2, o versículo 11 e 12, diz assim: pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que reside nele. Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. E aqui o Espírito Santo me falou algo muito forte. Quando eu li essa palavra, gratuitamente, e aqui ele é claro, ele diz assim: os pensamentos humanos são discernidos pelo Espírito humano. Mas, ele diz, os que não receberam o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, pode compreender o que Deus gratuitamente nos outorgou. Tudo aquilo que Deus liberou, decretou, outorgou, só pode ser acessado por uma mente que vem pelo Espírito de Deus. Se nossa mente não for governada pelo Espírito de Deus, nós não acessamos, que é gratuito, tudo aquilo que foi outorgado a nós. E aí o Espírito Santo me disse assim, que esse congresso começou confrontando o espírito da religião, para que nós pudéssemos entender o gratuitamente. Para que nós podemos entender o gratuitamente. Porque a religião não permite que nós entendamos o gratuitamente. A nossa mente, governada pelo Espírito de Deus, precisa compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. E isso é uma mente ilimitada. Isso que o Espírito Santo quer fazer com a nossa mente. Uma mente carnal e humana. Discerne aquilo que é humano. E uma mente espiritual acessa o que Deus gratuitamente já liberou a nós. Amém? Ai, que bom, já falei toda essa página. E o Espírito Santo me disse, a plenitude. Falando ainda das mentiras de Satanás que nos levam a tristezas e frustrações. Falando ainda e caminhando aqui sobre a cura. De tudo aquilo que nós ficamos esperando um toque externo, quando a verdade já está em nós.
E a cura de tudo isso está em receber essa revelação da mente de Cristo e ser guiado pelo Espírito. E o Espírito Santo me disse: a cura não vem de fora, a cura já está dentro. E a plenitude está dentro. A plenitude é uma ótica em Cristo, através de Cristo. Repita comigo assim para você acordar: a plenitude é uma ótica em Cristo e através de Cristo. Isso é plenitude. Plenitude não é circunstância. Plenitude não é acontecer os meus sonhos. Plenitude não são conquistas. Plenitude é eu visualizar a minha vida, o meu tempo, minha estação, pela ótica de Cristo. Em Cristo. E ele me disse: podemos desfrutar dela, da plenitude, nos dias maus e mais difíceis da nossa vida. Não quer dizer que vamos ficar paralisados nas situações em que nós nos encontramos. Deus nos livrará de toda situação adversa e contrária. Mas a plenitude nasce em uma mente renovada em Cristo. Repita comigo: renovada. A plenitude nasce de uma mente renovada em Cristo. Renovada não é melhorada. Não é uma mente adâmica com capa de cristão. Renovada não é uma vida tentando dominar a mente de Adão. Domar uma mente de Adão. Renovada é fazer novo de novo. Uma mente renovada é uma mente feita nova de novo. É uma mente da nova criatura, de quem nasceu de novo. É uma mente do filho, de filho. Isso é uma mente renovada. E o Senhor nos chamou para uma renovação do entendimento, para uma renovação da mente. Não é melhorar a sua mente. Romper com os limites da mente não é domar a sua mente, não é tentar dominar a sua mente, não é colocar algo espiritual numa mente adâmica, mas tê-la completamente renovada. É ter a mente de Cristo. É ser levado de volta à origem de quem fomos criados para ser. É o desenho original de Deus para a nossa vida. Ter a mente de Cristo é sermos devolvidos à nossa condição original dele. Sabe, é algo tão forte. As perspectivas, como a gente se vê, como a gente se analisa, como a gente se conforma, como a gente toma forma do mundo, como a cultura dita nossos sonhos, nossos projetos, nossas perspectivas. Eu caminho para o final aqui. Isso. Contando mais uma conversa que nós tivemos, e aqui eu encerro, nessa viagem para São Paulo. Na volta nós começamos a imaginar, não sei como, a Eliana começou a contar como ela conheceu o Alexandre. Ela tinha 15, 16 anos de idade. E dali, quando ela começou a contar, nós estamos embranhando numa conversa guiadas pelo Espírito. E nós começamos a fazer imaginação. Sabe aqueles filmes de Volta para o Futuro? Alguns filmes assim, tem uns filmes que tem lá um canal, que o cara vai para o passado, volta para o presente, muda um pouquinho o passado, e muda o presente. Não, ficou bom, não, volta para o passado. E nós nos colocamos num túnel do tempo. E eu, Isabela e Eliana começamos a pensar e imaginar como seria cada uma de nós se encontrando no passado. Então eu vou falar só de mim. Então eu comecei a imaginar assim, como seria essa Zelinda encontrando com a Zelinda que já foi. Se as duas se conhecessem e fossem amigas. E eu falei assim, ixi, ia dar treta. Como seria uma conversa entre quem eu fui e quem eu sou? Eu falei assim, ixi, a Zelinda de ontem, petulante, arrogante, encrenqueira, ia questionar tanto essa Zelinda, ia confrontar tanto essa Zelinda, ia cutucar tanto essa Zelinda, que ia dar treta, não ia dar certo. E elas começam assim, também, até que a Eliana soltou uma frase que acabou com a conversa. Ela falou assim, a Eliana de ontem não conversaria com a Eliana de hoje. Eu falei assim, agora você matou o negócio. Porque a Zelinda de ontem não teria interesse em conversar com a Zelinda de hoje. As minhas perspectivas, os meus sonhos, os meus projetos, de uma jovem de 20 anos, 25, não conhecia Cristo. Falar que para mim, naquele momento, que eu ia ser uma pastora, que eu ia viver enfiada na igreja, que eu ia amar ficar em casa cuidando dos meus filhos,
Mais do que uma carreira profissional meteórica. Que até coca eu ia usar por um tempo para não deixar de amamentar, para não fazer progressivo e não passar nada pro leite. Mas não passa nada, mas eu tenho medo, meu filho. A Zelinda de ontem não teria interesse em conversar com a Zelinda de hoje. Ia passar desapercebida. Ia falar assim, aquela ali, tipo assim, aquela pastora, aquela crente. Aquela crente. Gente, como é real. Não tem como conversar de coisas espirituais com uma mente carnal. Não adiantava naquela época ninguém me dizer, não adiantava Deus querer me revelar o que Ele tinha para mim, porque eu ia achar horrível, eu ia detestar, insuportável. A minha velha e a minha nova natureza, se encontrassem, não se conversariam, seriam inimigas, ia haver treta se chegassem perto uma da outra. Porque para a velha Zelinda, quem eu sou não teria interesse e valor nenhum. Porque quando a verdade nos encontra, os nossos valores são mudados. A nossa identidade é revelada nele. A nossa mente é de Cristo. É uma transformação, uma renovação. É tudo tão novo de novo, que não tem mais como ligar quem a gente era com quem a gente é, com quem a gente se tornou. Os caminhos que nós tomamos, o novo, vivo caminho, não tem conversa com os caminhos que nós andávamos. O que nós nos tornamos nele não fala mais de onde a gente foi criada, de onde a gente foi gerada, do que a gente foi submetida. Não fala mais do que a gente sonhava. O que eu vivo hoje não fala dos meus velhos sonhos, não fala das minhas velhas ambições, não fala mais dos meus velhos desejos e projetos. Eu não sou uma pessoa admirável para quem eu fui. Eu jamais admiraria eu mesma. Se alguém me apresentasse, essa é uma mulher com 41 anos, e me mostrasse quem eu sou hoje, quando eu tinha 20 anos, 22, 23, 24, você fala, que mulher brega, cafona por fora. Mas não é forte? Fala assim comigo, mente renovada pela verdade. A verdade de Cristo em nós, a verdade que habitou em nós, a verdade que renovou quem nós somos, quem nós pensamos, o que nós decretamos sobre nós, como nós vemos a vida, que é a nossa lente, que mudou os nossos sonhos, nossos interesses, nossos valores. A verdade se tornou um com nós, nós nos tornamos a forma da verdade, e a verdade que eu só sou plena sendo quem eu sou hoje. Aquela Zelinda não ia me levar à plenitude nunca. Nunca. E vou te dizer mais, não é essa que foi mudada, era aquela que estava mudada. Eu nasci para ser o que eu sou hoje, não para ser aquilo que eu era. Ei! Aquilo era Adão em mim. Aquilo era Adão mudando a minha natureza. Aquilo era Adão distorcendo a minha identidade. Aquilo era Adão me dando sonhos mentirosos e reais, sonhos que não eram meus. Aquilo nunca ia me fazer plena. Deus, meu desenho original é isso aqui que eu sou hoje. Pode ser até meio fracassado para o mundo, mas esse é o meu desenho original. Estou desenhada exatamente na medida, no padrão, na estatura, caminhando a cada dia que o varão perfeito me desenhou e me posicionou. Esse é o nosso desenho original. Mesmo com as lutas, mesmo com as adversidades, com as dificuldades, você está sendo inserido no desenho original de Deus para a tua vida. E essa mente renovada em Cristo, a verdade dele em você vai te trazer plenitude nesse desenho original. Não adianta a velha e nova natureza ficar brigando, gente. Crucifica ela. Crucifica essa mente aí. Bota uma ótica, uma lente de Cristo. E olha para você mesmo pela perspectiva de Cristo, através de Cristo, em Cristo. E você vai ver tudo tão diferente. Em meio a realidades tão iguais, mas tudo tão diferente.
A verdade nos dá identidade. Nos posiciona no desenho original. No versículo 13 diz: interpretando verdades espirituais para as que são espirituais. E nos 14, acho tão lindo Paulo dizer isso. É Paulo, Coríntios é Paulo, né? Diz assim, ele fala assim, interpretando, ele fala ministrando pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para aqueles que são espirituais. E no 14 ele diz: a verdade são discernidas espiritualmente. Gente, eu estou nas últimas frases, acompanha comigo, não perde. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que são do Espírito. Não adianta falar verdades para quem não experimentou a verdade. Entende o que eu estou dizendo? Adiantava dizer para aquela Zelinda a verdade, se eu não conhecia a verdade. Então a gente às vezes quer moldar, a religião faz isso, né? Quer que a pessoa mude as práticas, mas ela não teve uma experiência com a verdade. Então ela quer que pare isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Tem um formato, um padrão, mas ela não teve uma experiência com a verdade, né? O apóstolo Cristiano dá um exemplo que eu vou copiar dele. Imagina uma pessoa cega, ou um daltônico. O daltônico nunca viu o vermelho, não é isso? Como que você pega uma pessoa que nunca viu o vermelho e fala assim: olha, eu vou te explicar o que é o vermelho. Você consegue explicar? Ele vai conseguir entender? O vermelho, ele nunca viu vermelho, nunca viu rosa. Não, como? Como você vai explicar a verdade para quem nunca viu a verdade? Não tem como, você tem que experimentar da verdade, comer da verdade, se unir à verdade, ser a própria verdade, que a verdade é uma pessoa e habita em nós. E aí o Espírito Santo pode começar a interpretar verdades para você. E aí quando os ministros ministram verdade, elas vão fazer sentido e vão ser verdades para você. E a verdade vai ser a sua lente. E a verdade vai dominar os seus pensamentos. Quando as setas da mentira vierem aqui para te limitar, a verdade vai te proteger. Capacete da salvação é mais do que ir para o céu e para agora. Capacete da salvação é entender que somos um em Cristo. Capacete de salvação é mais do que um dia, quando eu morrer e estar com Cristo. Então, meu Deus, eu não vou passar nenhum problema, não vou deixar nada me atingir, porque um dia eu estou na glória, porque um dia eu vou estar lá. Então os problemas da terra não me atingem. Um dia eu vou estar na glória com o Pai, açúcar de ouro. Então os problemas não me atingem. Não! Capacete da salvação, eu sou salvo, eu sou um com Ele. A verdade habita em mim, a eternidade habita em mim, a minha mente é a mente dele, e nenhuma seta mais me atinge, porque a minha mente é de Cristo. Porque para ser salva, Ele se tornou um comigo. Para ser salva, Ele me deu a mente dele em mim. Para ser salva, Ele veio habitar em mim. Para ser salva, eu e Ele nos tornamos um. E isso é o meu capacete, que protege a minha mente. Para ser salva, a verdade veio habitar em mim. E não tem mentira que acessa mais a minha mente. Para ser salva, a verdade veio habitar em mim. Não tem mais mentira que atinja a minha mente. Quantos podem dizer amém? Isso cura. Isso cura ansiedade, depressão. Isso cura doença, porque é de dentro para fora, cura. Só na verdade podemos discernir todas as coisas em espírito. E esse é o único caminho para acessar a mente de Cristo. Ou seja, ter uma mente sem limites. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Só pela lente da verdade, só através da verdade que é Cristo, eu posso discernir as coisas em espírito. E se eu sou uma pessoa que discerno todas as coisas, situações, pessoas, tudo pelo Espírito, então a minha mente é de Cristo. Vamos entender isso para fechar? Quem quer ter uma mente ilimitada? Quem quer sair daqui com uma mente sem limites? Quem quer ter revelação da mente de Cristo sobre ti? Os que são espirituais discernem as coisas pelo Espírito. Então eu pego as situações e olho por Adão. Isso vai me encher de tristeza, de angústia, de medo. Vai distorcer toda a situação. Eu pego a minha vida, eu pego as pessoas que estão à volta de mim, eu pego as minhas circunstâncias, eu pego o meu patrão, eu pego todo, meu colega de trabalho, eu pego o meu marido, tudo. E discerno segundo a carne. E isso vai trazendo uma limitação à minha mente. É um ciclo vicioso. Minha mente em Adão olha
E vê frustração, tristeza, angústia, rejeição, e vai alimentando essa mente de Adão. Mas quando os que são governados pelo Espírito discernem todas as coisas pelo Espírito. Então eu estou passando um momento de luta, eu estou discernindo no Espírito o que está acontecendo. O meu filho está em enfermidade, eu discerno no Espírito o que Deus está fazendo. Eu tenho uma situação em casa com meu marido, eu vou discernir no Espírito o que está atacando o meu casamento. Eu tenho uma situação difícil no trabalho, eu vou discernir em Espírito o que está acontecendo. Eu estou com uma dificuldade com os meus amigos, eu vou discernir em Espírito o que Satanás está fazendo. Isso é ter uma mente sem limites. Nada mais me limita, porque em tudo eu vou ver o mundo espiritual. Tudo agora eu vou discernir em Espírito, nada mais me freia. Venha a circunstância que for, mais terrível que for, eu posso sim, tem um dia que eu olho para aquilo e falo, opa, é uma pontadinha, mas logo vem a visão, o discernimento espiritual daquela situação. E aquela situação, por maior que ela seja, por mais gigante que pareça, meu olhar é em Cristo, assentado com Ele nas regiões celestiais. Nada mais é um limite. Nada mais me limita, porque eu discerno todas as coisas pelo Espírito. Repita agora comigo com verdade. Discernir todas as coisas em Espírito é o caminho para termos uma mente ilimitada. E isso só é possível se estivermos na verdade. Você pode se colocar de pé e repetir comigo? Nós vamos repetir em outro tom isso aqui. Isso vai virar uma verdade no seu espírito. Repita assim comigo. Enche seu peito, se posiciona. Vamos levantar. Repita assim comigo, sem dispersar. Se o louvor quiser vir, sem dispersar, repita assim comigo. Discernir todas as coisas em Espírito é o caminho para termos uma mente sem limites. E isso só é possível se estivermos na verdade. A verdade é Cristo. Precisamos ser espirituais, discernir tudo pelo Espírito. Deixa eu terminar aqui, enquanto o louvor vai subindo. Ele é a nossa realidade. Ele é a nossa cultura. Ele tem uma realidade, uma verdade, uma cultura. O reino dele tem uma cultura. E deixa eu terminar aqui te falando 3, 4 exemplos da palavra, só citando. Por cultura, Ruth não voltaria com Noemi. Por que Noemi? Porque Ruth era uma moabita. Ia voltar com Noemi a Belém? O que ela tinha a ver com esse povo? Que relação ela tinha com esse povo? Que conexão ela tinha natural com esse povo? Culturalmente falando, essa decisão foi completamente louca. Mas pelo Espírito, ela disse: o teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Discerniu a situação em Espírito. Pela cultura ela não voltaria. Por cultura, Esther não se candidataria a ser rainha. Como que uma escrava judia ia ter a petulância, a ousadia de se candidatar para um concurso de rainha? Por uma cultura, ela não faria isso. Por cultura, essa mesma mulher que aí sim estava como rainha escolhida, ela jamais se apresentaria ao rei para interceder pelo seu povo, porque ele não havia chamado, ela poderia morrer. Tinha dia e hora para ela entrar. E ela falou assim: não vou fazer isso, eu vou morrer. E Mordecai diz assim: será que não foi para isso que você foi chamada rainha? E ela diz assim: manda o povo jejuar e orar que eu vou. Discerniu pelo Espírito. Por cultura, Sara não seria mãe, avançada de idade e estéril. Não é mais tempo para minha vida. Pela cultura, casar agora, com 30 e tanto. Pela cultura, ser mãe aos 40, sou infértil. Culturalmente, Sara não seria mãe. Por cultura, Raab
Raabe não estaria na linhagem de Jesus. Uma prostituta na linhagem de Jesus. Pela cultura, pela religião, ela não estaria onde ela está. Por cultura, Maria não seria a mãe de Jesus, porque ela era virgem solteira. Deus quebrou a cultura, mas não quebrou os princípios. Não permitiu que o homem a tocasse. Foi pelo Espírito. Mas a cultura ele quebrou. Com a cultura ele rompeu, mas com os princípios não. Por cultura, uma virgem solteira não poderia dar luz ao Salvador. Mas o Senhor não negocia os seus princípios. Mas a cultura ele jogou no chinelo. A cultura ele pisou em cima. Feche seus olhos.